aumentamos a nossa representação na Câmara Federal e conseguimos colocar o Lula no segundo turno. Então, sucesso total para a gente nessa primeira fase do processo eleitoral. Deputado, é importante a sua reeleição porque o senhor sempre esteve ao lado de Orizona, a gente repete aqui, independentemente do partido do prefeito, o senhor sempre está presente aqui em Orizona e certamente nesse novo mandato continuará ajudando Orizona e ajudando o prefeito Felipe Dias. Com toda certeza, Reinaldo. Eu quero aqui, agradecendo a vocês, reafirmar esse nosso compromisso. Realmente, sempre ao longo do tempo, independente de partido político, independente de quem estivesse à frente da prefeitura, eu sempre ajudei o município de Orizona. E não será diferente agora. Estarei ao lado de Orizona para trazer recursos, trazer investimentos, projetos, programas, para ajudar no desenvolvimento do município. Esse é o meu compromisso com o Partido dos Trabalhadores aí de Orizona, que tem essa maturidade também de poder trabalhar pela cidade, independente de partido político. Então, nós trabalhamos assim. É claro que nós estamos muito empenhados agora no segundo turno da eleição, porque nós tivemos um grande resultado, que foi colocar o Lula no segundo turno, com mais de 6 milhões de votos de diferença, mas nós temos um desafio ainda de ganhar a eleição, até para poder fazer mais por Orizona, porque aí a gente terá mais condições. Mas nós estamos muito animados nesse segundo turno, ganhamos apoios importantes, ganhamos o apoio da candidata que foi a terceira colocada, que foi a Simone Tebet, ganhamos o apoio do candidato que foi o quarto colocado, que foi o Ciro Gomes, ganhamos o apoio do PDT, da Cidadania, setores do MDB, setores do PSDB, estamos ganhando apoios consideráveis de setores, inclusive do União Brasil, que estão vindo conosco, do PSD de Dato. Então, tudo isso nos anima muito para esse segundo turno, para ganharmos a eleição com Lula e podermos, assim, ajudar mais ainda a Orizona no seu desenvolvimento. Deputado, ontem nós entrevistamos ao vivo aqui nos estúdios o ex-prefeito de Vianópolis, Isiquinã, e a gente naquela oportunidade fazia a ressalva de que a obra mais importante para o município de Orizona é o asfaltamento da GO 219, que vai da BR 050 em Cristalina, passando por Buritizinho, Orizona, Ubatã, até São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista. Inclusive o Antônio Gomide, que é o seu irmão, já fez inclusive pronunciamentos na Assembleia Legislativa defendendo essa tese do asfaltamento da rodovia. O senhor consegue engrossar essas fileiras na ajuda de buscar condições para que essa estrada seja efetivamente asfaltada, deputado? Já estive falando com vocês sobre isso, já fiz esse compromisso com vocês aí no estúdio da Rádio Horizonte FM, né? E falei da importância econômica e da ação importante que tinha do governo do Estado de poder levar adiante essa ideia importante para o desenvolvimento do município e da região, e também a importância de fazer um trabalho de articulação política com o governo federal, né? Para podermos fazer a ligação aí também com esse eixo rodoviário que permite as rodovias federais. Então, esse trabalho eu estou empenhado e espero que o governo do Estado seja sensível. Infelizmente, o governo do Estado não é o governo do Estado que eu gostaria, mas, como eu disse, eu trabalho sempre pelo desenvolvimento e vamos cobrar do governo do Estado e quero ter as condições de ter um governo federal que seja sensível também para poder fazer essas parcerias com o governo do Estado. Esse governo federal que não sinalizou em nenhuma parceria que pudesse nos ajudar a fazer com que esse desejo e essa necessidade de Orizona e da região se concretizasse. Deputado, falando um pouco sobre eleições, o resultado aqui no estado de Goiás ele foi significativamente adverso ao ex-presidente Lula. Existe a expectativa, existe a esperança de que no segundo turno algo diferente do primeiro possa acontecer?
Rinaldo, é importante salientar que o resultado dessa eleição foi muito positivo em relação à eleição de 2018. O Lula teve o dobro de votos que o PT teve na eleição passada, de 2018. Aumentamos a nossa votação em 188 municípios do Estado. Né? Bolsonaro caiu a sua votação no Estado, em todas as regiões. Então, nós queremos agora, no segundo turno, continuar com esse nosso esforço, manter aquilo que nós tivemos no primeiro turno e avançar agora para aqueles que não votaram no primeiro turno, nem no Lula, nem no Bolsonaro, para mostrar a eles que interessa ao Estado de Goiás eleger Lula presidente, porque foi na época do Lula que o Estado de Goiás recebeu o maior número de benefícios. Infelizmente, no governo atual, foram pouquíssimas as obras, pouquíssimos os investimentos, pouquíssimos os projetos que chegaram aos nossos municípios para ajudar o crescimento do nosso Estado. Na época do Lula, não. Orizona, não sei se eu testemunha. Quantas vezes eu fui aí para inaugurar na área da educação, creche, na área da saúde, unidade básica de saúde, entregar patrol, escavadeira, caminhão caçamba, investimento na área da saúde. Então, tudo isso foi feito e nós queremos voltar a essa época onde os municípios sejam respeitados e onde nós tenhamos políticas públicas para atender o povo mais simples, humilde e trabalhador. Isso nós tivemos na época do Lula. E nós queremos que isso volte. E é com essa expectativa que nós vamos trabalhar para o segundo turno, para nós podermos já melhorar mais ainda a votação que nós tivemos. Repito, nós dobramos a nossa votação de 2018 para 2022. E agora vamos aumentar mais ainda no segundo turno. São 12 horas e 25 minutos. Nós estamos entrevistando ao vivo por telefone o deputado federal do PT por Goiás, Rubens Ottoni. Deputado, vamos falar um pouco sobre os institutos de pesquisa. Tem uma certa desconfiança do grande parte do eleitorado brasileiro sobre os institutos de pesquisa. Inclusive, os números não bateram muito bem no primeiro turno, principalmente em alguns estados onde governadores e senadores foram eleitos ou foram para o segundo turno de forma até um pouco imprevisível, de acordo com as pesquisas. O próprio presidente Lula não houve um banho de água fria na expectativa daquela vitória no primeiro turno que não aconteceu, e os institutos, na sua opinião, continuam sendo confiáveis? Olha, eu fico muito feliz, viu, Rinaldo, que hoje o povo brasileiro ou alguns setores do governo estejam questionando os institutos de pesquisa, porque até meses atrás eles estavam questionando as urnas eletrônicas. Um absurdo. Agora eles não falam mais da urna eletrônica, mudaram de assunto. O que foi? O que aconteceu? Né? Eu acredito na urna eletrônica. Para mim, pesquisa não ganha eleição. Nunca para mim ganha eleição. O que ganha a eleição é voto na urna. E o que teve no primeiro turno foi isso. Voto na urna. 6 milhões de votos a mais. E foi a maior votação que o PT já teve no primeiro turno. E nós nunca ganhamos eleição no primeiro turno. As nossas eleições nós ganhamos sempre no segundo turno. E essa foi a votação maior. Então, é o contrário, nós estamos muito animados, porque foi o melhor desempenho que nós já tivemos no primeiro turno. E saímos com 6 milhões de votos na frente. É claro que isso não garante a eleição. Por isso nós estamos trabalhando com muita humildade. Por isso nós buscamos o apoio da Simone Tebet, um apoio importante, buscamos o apoio do Ciro Gomes, buscamos o apoio do PDT, buscamos o apoio do Cidadania, ganhamos apoios importantes dos setores do MDB, ganhamos apoios importantes dos setores do PSDB, do PSD, e vamos continuar trabalhando com muita humildade. Aqueles que votaram no Lula, nós vamos trabalhar para manter, e vamos buscar aqueles que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro. Nós não estamos nem preocupados de buscar voto de Bolsonaro, não. Respeitamos aqueles que defendem o atual governo. Agora nós vamos buscar aqueles que estão insatisfeitos com o atual governo, que às vezes não votaram em nós no primeiro turno. Vamos buscar esse eleitor para poder votar conosco, para a gente melhorar o Brasil
melhorar o estado de Goiás. Deputado, num eventual governo do presidente Lula, o senhor acredita que poderia haver alguma retaliação ao governador Ronaldo Caiado, ao estado de Goiás, uma vez que o governador declarou recentemente o apoio ao atual presidente? De maneira nenhuma. Nós governamos o Brasil, o Lula governou o Brasil, o Marconi Perillo, governador, falando proezas contra o Lula. E o estado de Goiás recebeu muito mais benefícios na época do Lula, na época do PT, do que agora nesse governo, que dizia que era do lado do governo estadual. Né? Pelo contrário, essa é a diferença. A diferença nossa é que nós fazemos política para servir o povo. Não fazemos política para poder fazer a politicagem da disputa. Então, nós temos um compromisso com o Estado de Goiás e vamos ter essa relação política respeitosa, independente das diferenças políticas, das diferenças eleitorais, sempre preocupado em servir mais o Estado de Goiás e os municípios. Podem contar com isso. Deputado, o senhor é um parlamentar com larga experiência na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E o resultado das eleições, tanto para senador quanto para deputado federal, mostra que, seja Bolsonaro, seja Lula, dificilmente vão conseguir governar sem um entendimento, sem um acordo com o que costumeiramente passou-se a chamar centrão. O presidente Lula, o senhor acha que ele vai ter que negociar com o Congresso dessa maneira? Olha, essa realidade brasileira e do resultado eleitoral, no meu entendimento, Rinaldo, ela demonstra o quanto que é importante escolher o Lula e não o Bolsonaro. Justamente porque o Lula tem essa capacidade de diálogo, tem esse respeito àqueles que pensam diferente. Já mostrou isso, historicamente, né? O respeito que ele sempre teve pelos que pensam diferente e a sua capacidade de negociação e de criar maioria no Congresso sem ficar refém do Congresso. Na verdade, essa questão do centrão ficou mais evidente agora nesse período, porque o presidente ficou refém do Congresso Nacional pela sua incapacidade de poder negociar, tendo controle daquilo que é importante para as políticas públicas do país. Na verdade, ele, para ter o apoio do Congresso, ele entregou tudo. Ele ficou refém e quem, na verdade, governou foi o Congresso. Foi a Câmara Federal, através do Arthur Lira. Então, isso é inadmissível. Por isso que apareceu o tal do orçamento secreto e por aí afora. Na época do PT, nós sempre criamos maioria, tivemos maioria, sem precisar desses artifícios. Então, esse é mais um motivo que eu julgo importante nós termos o Lula presidente, justamente pela sua habilidade, pela sua capacidade de diálogo, pela sua capacidade de articulação política e pela sua maneira respeitosa de se relacionar com aqueles que pensam diferente. Deputado, o município de Orizona tem hoje, junto ao governo federal, ou em fase de execução, ou com contratos assinados com a Caixa Econômica, com outros ministérios, aguardando liberação, finalização do período eleitoral, vários projetos, cerca de 20 milhões de reais. A possibilidade da vitória do presidente Lula, o senhor vê alguma dificuldade de que esses recursos possam ser liberados o ano que vem? Eu espero que o governo não seja tão desonesto assim, né? Porque isso seria uma desonestidade imensa, né? Com os municípios, né? Porque perde a eleição, aí ele não liberaria os recursos. Isso seria um absurdo, né? Nós não podemos admitir isso. Pode ter certeza que eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Aquilo que é do município de Orizona e mais do que isso, buscar mais recursos. Esse é meu objetivo e é esse meu compromisso de estar lá defendendo os interesses do município. Vocês podem contar comigo. Deputado, a Rádio Orizona FM, o Jornal Orizona FM agradece demais a sua participação. Nós sempre estaremos aqui à disposição de todos os parlamentares goianos e o senhor tem tido uma atenção especial com a gente desde o início
que nós criamos o Jornal Orizona FM. Então, parabéns pela vitória, esperamos que o senhor realmente possa trazer benefícios que vão impactar e mudar a vida do povo de Orizona para melhor. A gente deixa aqui os microfones para suas considerações finais. Olha, Reinaldo, eu quero agradecer vocês mais uma vez, né? Agradecer o respeito, a consideração, a maneira democrática, transparente, como vocês sempre nos trataram, e as oportunidades de poder aqui falar a toda a comunidade de Orizona e da região. Você sabe, você disse bem aí, eu sempre tive um carinho muito especial por vocês. Gostaria muito de estar aí no estúdio com vocês, como sempre estive, mas não sei se você teve conhecimento, mas eu tive um pequeno acidente dentro da processo eleitoral. No dia 10 de setembro, acabei fraturando o pé, arrebentando os ligamentos do meu pé esquerdo, e desde o dia 10 de setembro eu estou imobilizado, porque senão, com toda certeza, eu estaria aí no estúdio com vocês. Mas na primeira oportunidade que eu tiver, logo que eu estiver recuperado, eu estarei com vocês para agradecer pessoalmente e poder abraçar aí a comunidade de Orizona, que sempre teve um carinho muito especial, e aí de maneira muito particular, as nossas lideranças do Partido dos Trabalhadores no município. Um grande abraço a você, Rinaldo, a todos os ouvintes. A gente deseja rápida recuperação para o senhor, até porque nós precisamos do deputado firme e forte para ajudar a buscar benefícios para Goiás e para o povo de Orizona. Muito obrigado. Segue o Jornal Orizona FM. Nós vamos agora saber, Eberton, que